A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, ok? Mas a minha função aqui, como eu sempre digo, não é te complicar, não professor, não. A minha função aqui é descomplicar, simplificar e ampliar o seu entendimento da lição. Então, sem perca de tempo, já que nós estamos falando de lição, a nossa aula de hoje é a lição de número 5, que tem como tema o caráter da pregação de Paulo. Comentário relevante aqui. Você que já acompanha os nossos vídeos sabe que desde o tema da aula até a conclusão, a gente vai passando comentários e referências bíblicas desde o tema da aula até a conclusão. Então fique atento, mais uma vez, anote aí, porque eu tenho certeza que vai agregar bastante na sua ministração, caso você seja professor. Se você for aluno, vai melhorar muito a ampliação e o seu entendimento dessa aula. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e eu já vou estar aqui te ajudando nessa lição de hoje, que é a lição de número 5, o caráter da pregação de Paulo. Quando você olha para esse tema da aula, você se depara com duas palavras importantíssimas para a gente entender a base do conteúdo. Quais são elas? Primeiro, caráter e segundo, pregação. Então eu vou te trazer o significado de cada uma delas, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos lá? O significado de caráter. A palavra é derivada do termo grego charakter ou carácter, dependendo da pronúncia. E significa, ao pé da letra, gravação, marca, sinal, entre outros sinônimos. Então está aí a definição etimológica do termo caráter. Aí você talvez me questione, professor, a definição etimológica está aí, mas uma definição popular, professor, tipo assim, um entendimento mais popular do que seria esse termo caráter. Calma, vou te passar aqui também como ficaria basicamente uma definição popular desse termo caráter. Acompanhe mais uma vez aí na tela. Caráter é o que resume entre as qualidades e defeitos de uma pessoa. Tem a ver com seu perfil, a forma de agir e de se comportar como indivíduo. Boa, né? Pois é, então você já tem a definição etimológica do termo caráter, né? E você tem uma espécie de definição popular, como esse termo geralmente é conhecido para nós, a sociedade. Tranquilo? Feito já a explicação do termo caráter, agora vamos explicar o significado de pregação. Acompanhe aí na tela. O dicionário bíblico, ou Divine, ele coloca dizendo, dicionário bíblico Divine, nos diz que o significado de pregação provém do termo grego querugma, ou dependendo da pronúncia, querigma, que significa proclamação, por arauto, mensagem e pregação. Que nós temos algumas referências bíblicas, dentre elas 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4. Certo? Então está aí o significado. Professor, o que é arauto? Que eu vi bem aí na definição e eu não sei o que é arauto. Bem, um arauto, ele era um mensageiro. E esse mensageiro levava, claro, uma mensagem. Só que essa mensagem ela era carregada de autoridade. Porque não provinha somente do mensageiro, mas de um príncipe, um governador, um imperador. Então ele está proclamando a mensagem, isso é pregação, querugma ou querigma, dependendo da pronúncia, ele está proclamando a mensagem, está sendo um arauto. Por que ele é um arauto? Porque ele é um mensageiro, e é um mensageiro que carrega uma mensagem de autoridade, porque não provém dele mesmo, mas daquele que o enviou. Aleluia! Então, explicado já o termo caráter e pregação, como nós faríamos uma aplicação para essa aula? Qual era o caráter da pregação de Paulo? Se caráter quer dizer marca e pregação significa proclamação da mensagem, então qual era a marca e a proclamação da mensagem de Paulo? Bem, isso era uma marca de proclamação cristocêntrica, ou seja, a mensagem repassada, a mensagem pregada, o estilo de vida do apóstolo Paulo tinha como objetivo revelar a pessoa de Jesus Cristo, o caráter
a marca, a pregação, proclamação da mensagem. Então a marca da proclamação da mensagem de Paulo era cristocêntrica, porque refletia a pessoa de Jesus. Glória a Deus! Feito já o comentário do nosso tema da aula, vamos fazer a leitura do texto do dia e aí em seguida eu vou te trazer mais um comentário dentro do texto do dia. Bora lá? O nosso texto do dia está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4, e nos diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos explicar cada parte desse versículo para você entender melhor? Vamos lá, passo a passo. Essa expressão aqui, ó, a minha palavra, isso aqui é ato de falar, viu? Expor, ou seja, a minha palavra, o que eu falo, o que eu exponho, a minha transmissão da mensagem, tranquilo? E a minha pregação, já foi explicado o que é pregação, ok? A proclamação da mensagem. Então, aquilo que eu falo e a minha proclamação da mensagem não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, os filósofos daquela época, quando iam falar, eles sempre buscavam ali se aparecer, mais do que simplesmente repassar uma mensagem. Essa é a verdade. Eles queriam mais se aparecer, se exaltar através de sua persuasão e oratória. E Paulo não era isso. Paulo não queria esse tipo de coisa. Esse não era o objetivo dele. O ato dele falar e a proclamação da mensagem não consistiam em querer persuadir as pessoas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, ele queria que o Espírito Santo agisse e operasse na vida dos ouvintes. Não simplesmente pela oratória, não simplesmente porque ele estava ali falando, não, mas ele queria uma demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Aproveitando aqui para complementar esse argumento, você pode aproveitar o comentário bíblico de Bica, que ele coloca o seguinte, sobre o uso das palavras de Paulo. Seu uso das palavras, sua ordem de ideias e seu conteúdo não foram criados para ganhar mera anuência ou aplauso. Isso mesmo. A palavra demonstração, apodexis, é usada apenas aqui no Novo Testamento. Uma demonstração é literalmente uma manifestação pública ou uma prova. Paulo queria resultados, ou seja, convertidos. Ele sabia que uma obra espiritual deve ser feita por meios espirituais, então ele simplesmente pregou o Evangelho. Isso é muito interessante. Olha, repito, ele sabia que uma obra espiritual deve ser feita por meios espirituais. Gente, é importante as estratégias humanas? É relevante você buscar meios ali, artifícios humanos? Sim, entretanto, quando se trata de uma questão espiritual, gente, nós estamos falando da salvação da alma de uma pessoa, da propagação da mensagem do Evangelho. Então, uma obra espiritual deve ser feita por meios espirituais. Primeiramente, claro, é por meios espirituais. Tranquilo? Feito já o comentário do nosso texto do dia, vamos fazer a leitura da nossa síntese, porque a síntese tem algo interessante e eu vou te passar uma referência bíblica aqui já já. Olha o que nos diz a nossa síntese. O poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória. Já já eu explico esses termos. Mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Professor, o que é conhecimento secular? O que é desempenho da oratória? Talvez você não sabe, né? Mas eu vou te passar. Caso você saiba, vou ampliar mais ainda o seu entendimento. O conhecimento secular é aquele conhecimento adquirido durante a nossa formação pedagógica, desde a nossa infância até a juventude, entrar em universidades e por aí vai. Então esse conhecimento adquirido por meio da nossa formação pedagógica e até mesmo também contato com outros livros didáticos, falando de matemática, de ciência, filosofia e entre outros assuntos. Esse é o conhecimento secular, tranquilo? A segunda coisa,
O que seria o desempenho da oratória? É a arte de falar, é a exposição da fala, né? Essa facilidade, esses gestos e tal, como atrair a atenção das pessoas pela forma que você fala, pela forma que você repassa aquilo que está sendo dito. Então esse é o desempenho da oratória. Dentro da síntese da nossa lição, está dizendo o seguinte, ó, o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória. Perceba que a síntese não está fazendo uma crítica ao conhecimento secular e nem oratório. Não, ela está dizendo que o poder da pregação, ou seja, se a pregação é uma proclamação da mensagem espiritual, então ela não consiste primeiramente em questão de conhecimento secular, nem no desempenho da oratória. Mas consiste em crer, professor, em quê? Consiste em estar na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Então, isso que consiste a fidelidade da mensagem do Evangelho. Gente, Paulo, segura. Vai vir algo forte aí, segura. Paulo era tão criterioso a respeito da fidelidade da mensagem do Evangelho. Tem um texto bíblico que eu gosto bastante. Qual professor que vai casar certinho com a síntese? Certinho mesmo. Olha, vai casar, achar a lua de mel linda demais. Isso é muito interessante esse negócio. Vai casar. Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 6. É lindo demais esse texto. Porque o texto está dizendo sobre essa ideia de ser fiel à mensagem do Evangelho, né? O que está na síntese. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 6, vai aparecer bem aqui ó, do ladinho, ó. Olha o que o texto nos diz. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Não. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Aleluia. Olha que interessante. Acompanha aí. Porque a nossa exortação não foi com engano. Segura. O que é engano, professor? É desviar-se do caminho da verdade. Desviar-se do caminho correto que era para ser repassado. Então, a nossa exortação não foi com engano. Como a gente vê muito por aí, muita gente pregando uma coisa e está se desviando totalmente do ensino correto e doutrinário daquilo que está sendo pregado. Segundo, a exortação de Paulo nem foi com imundícia, ou seja, não provocava, não induzia a imoralidade, a luxúria. Tem muitas pregações aí, como tinha naquele tempo, que induzia as pessoas a seguir os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites, como a gente vê muita coisa hoje, não é? Induzindo, viva do seu jeito, não é? Você é livre, não, eu sou livre, porque eu tenho liberdade, mas eu não tenho libertinagem para fazer o que eu bem entender, que fere os princípios da palavra de Deus. Então a exortação de Paulo não era com imundícia, buscando luxúria e nem imoralidade. E nem com fraudulência, ou seja, não tinha fraude, não tinha farsa, não tinha engano, como a gente percebe muitas vezes uma mensagem maquiada, cheia de fraude, cheia de engano, cheia de mentira naquilo que está sendo repassado. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar a homens. Tem muita gente pregando mensagem porque receber tapinha nas costas, né? Homem de Deus, aquela coisa. Oh, meu Deus, servo do Senhor. Eita, meu Pai amado. Não. Paulo não tinha esse pensamento. Ele não queria agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Gente, o Paulo bate no peito e diz, pode provar, Deus, que aqui é íntegro, entendeu? É falha, é imperfeito, mas é íntegro na mensagem. Prega o genuíno evangelho. Se tivesse gente que mandasse Deus provar o coração, meu amigo, vamos continuar. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Professor, o que é palavra lisonjeira? Adulação, bajulação,
É você aí mesmo. Eu tô sentindo, rapaz, você é homem de Deus mesmo. Você é servo de Deus. Aleluia. Ô meu pai amado. Calma aí, não. Hein, bora seguir o Paulo, pelo amor de Deus. Que é servo do Senhor. Vamos seguir os ensinos do apóstolo Paulo. Não tinha palavra lisonjeira, não pregava o evangelho do jeito que é para ser pregado. Realmente, o que não pensava em adular e nem bajular. Não, professor, não. E mais do que isso, olha. Nem houve um pretexto de avareza, cobiça, querer receber algo dos outros, né? Vou pregar aqui, vou fazer um movimento aqui para me receber um negócio, tal. Não, esse não era o tipo de pensamento de Paulo. Deus é testemunha. Bom, Paulo ainda tinha coragem de dizer, Deus é testemunha, pode avaliar, Deus é testemunha. Aleluia. O versículo 6, para fechar. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Ou seja, ele poderia falar assim, eu sou apóstolo, né, Jesus? Não, ele não buscava isso. Nem buscava a glória dos homens, de qualquer outra pessoa. Gente, que interessante. O comentário da síntese diz que o poder da pregação não está no conhecimento secular, ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Então Paulo, ele realmente era fiel à mensagem do Evangelho. Fechou, professor? Fechou não? Vamos ler a introdução, porque a introdução tem um comentário tão top como esse aqui, quer ver? Ó, nesta lição veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Já foi lido que o compromisso dele era com a mensagem do Evangelho. Seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória, mas levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Vou te dar uma referência bíblica comprovando que esse Paulo, ele não pensava em agradar os homens, mas pregar somente o Evangelho. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 10, nos diz o seguinte: se ainda estivesse pensando em agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia! Ei, professor, pregador, aluno de escola dominical, estudante da palavra de Deus, não é que a gente não se sinta feliz quando a gente recebe um reconhecimento, mas esse não é o nosso objetivo primário. Se é para agradar a homens, se esse é o seu objetivo, não é para ser servo de Cristo. Porque se eu sou servo, faço aquilo que ele me mandou fazer, independente das pessoas gostarem ou não. Se está pautado na palavra, se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho comunhão com a minha congregação, e esse Jesus me mandou fazer, me mandou falar e pregar isso porque está dentro da palavra, não, mas isso não vai agradar. Ei, se eu estivesse querendo agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Ok? Mas prosseguindo, feito já o comentário do nosso tema da aula, texto do dia, síntese da introdução, vamos agora para os pontos da nossa aula de hoje. O ponto 1 da nossa lição nos diz o seguinte: Paulo era capacitado e chamado por Deus. Nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, a formação religiosa de Paulo no judaísmo. O segundo, a formação educacional e ministerial de Paulo. E terceiro, a autoridade do apostolado. Vamos fazer a primeira leitura do tópico 1, né? Porque tem uns comentários interessantes dentro dessa leitura, então vou fazer uma leitura aqui um pouco mais extensa, mas é proposital, que é para justamente trazer um comentário em cada parte desse parágrafo aqui. Tranquilo? Vamos lá? Ó, a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Como todo judeu, ele recebeu uma educação familiar e também estudou na sinagoga algumas disciplinas seculares, além do Pentateuco. Provavelmente, entre o final de sua adolescência e o início da juventude, Paulo foi de Tarso a Jerusalém para ser instruído pelo mestre fariseu mais conhecido da época, Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3. Um pouquinho mais no final do tópico, diz o seguinte: o apóstolo teve a experiência mais profunda com Deus no caminho para Damasco. Atos capítulo 9. Ali teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer. Quais são as considerações dentro desse tópico aqui? Primeiro,
Paulo estudou desde cedo. Perceba que o tópico coloca que, como todo judeu, ele recebeu uma educação familiar. É comum que até os 5 anos de idade, os meninos recebiam, os filhos, recebiam a educação ali dos pais. Dos 5 anos até os 13 anos, eles tinham uma educação um pouco mais rebuscada, como nós vemos aqui, um pouco mais alta, como a gente poderia dizer, eu vou usar esse termo aqui. E dos 13 anos, a partir dali, intensificava mais ainda esses estudos, tranquilo? O certo é que Paulo estudou desde cedo. Sim, ele tinha familiaridade com as Escrituras. Essa é a primeira consideração. A segunda, Paulo era liderado e instruído por alguém, ou seja, Gamaliel. Paulo ele era liderado e instruído por Gamaliel. Terceira consideração é que o apóstolo teve a experiência mais profunda com Deus no caminho para Damasco. Ali teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer. Qual é o comentário aí? Uma consideração interessante é que a religiosidade não é o mesmo que intimidade. Aproveitando aí, eu digo que a religião, ela me apresenta Cristo. O poder da palavra faz eu crer e me entregar a esse Cristo. E a intimidade me faz conhecê-lo. Então, as considerações dentro desse tópico 1 é que, Paulo estudou desde cedo. Tinha contato com as Escrituras. E como é que está o seu contato com a palavra de Deus? Não, professor, eu me entreguei a Jesus recentemente, não faz muito tempo não. Sim, mas do tempo que você se entregou a Jesus até agora você está assistindo esse vídeo. Já me sinto feliz, porque se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem um desejo de se aprimorar, de melhorar, seja você professor ou aluno, um estudante da palavra de Deus que se deparou com esse vídeo aí. Então, parabéns, viu? Isso é um esforço que Deus está vendo e que realmente será recompensado. Então, continue assim. Como é que está o seu estudo, Desde o tempo que você entregou a Jesus até agora. Não estudei tanto, professor. Então se empenhe, dedique-se, porque Paulo realmente se dedicava. Segunda coisa, Paulo era liderado e instruído por alguém, ou seja, Gamaliel. Hoje a gente está vivendo numa época de pessoas que não querem ser lideradas, não querem ser instruídas. Olha, o ensino individual é importante, a gente ter o nosso momento de estudar. Eu estudo, eu pesquiso, analiso por eu mesmo e tal, buscando fonte de pesquisa. Mas, meus irmãos, é necessário a gente se submeter a alguma liderança. É necessário a gente ser instruído por outras pessoas. Ninguém cresce sozinho. Paulo ele era liderado e instruído por alguém. A gente está cheio de jovens por aí, que não querem se submeter à sua liderança. Tem pregador que quer pregar, mas não quer se assentar para aprender. Tem pregador que só quer ter o título de pregador, mas não é submisso ao seu pastor. Epa! Não era assim a vida do apóstolo Paulo, sendo dos maiores pregadores do evangelho. Ele tinha sim uma liderança e também se assentava para ser instruído por alguém. Como é que está a sua vida de liderado e também de discípulo, Está aprendendo ali aos pés de algum tipo de mestre. E aí, está sendo liderado e instruído por alguém? Opa, não é só por mim aqui nesse canal não. Se submeta ao seu pastor, se submeta à sua liderança, se aperfeiçoe mais ainda. Tranquilo? Prosseguindo, que a última consideração aqui dentro desse tópico é que a religiosidade não é o mesmo que intimidade. Já foi falado que a religião me apresenta Cristo, o poder da palavra me faz crer e me entregar a esse Cristo, e a intimidade me faz conhecer. Tem gente dentro da igreja, como teve um tempo do apóstolo Paulo, que acha que cumprindo certas regras, participando de certos ambientes litúrgicos, ele tem intimidade com o Senhor. E não, intimidade é muito mais do que religiosidade. A religiosidade não é ruim, não é ruim. Você ter práticas litúrgicas não é ruim, é bom, é saudável. Nós somos religiosos, sim. Agora, não fique só na religiosidade, tenha intimidade com esse Deus. Busque conhecer verdadeiramente esse Deus. Tem gente como Paulo, pensando que conhece a Deus, mas de fato não dá a oportunidade para que esse Jesus possa ter um encontro pessoal com ele. Eu sinto muito te dizer. Eu sinto bem. Assim como Paulo, uma hora Jesus te pega.
Olha, Jesus te pega, meu filho. Se tu não tem dado oportunidade para Jesus operar a tua vida, meu filho, mas quando ele operar, vai ser uma coisa tremenda e maravilhosa. Viu? O certo é, estudou desde cedo, Paulo era liderado e instruído por alguém, e também o nosso tópico nos diz que a religiosidade não é o mesmo que intimidade. Glória a Deus. Partindo já aí, deixa eu clicar aqui. Opa, deu um errinho aqui. Certo? Continuando o nosso tópico. Deixa eu melhorar a claridade. Opa, melhorou aqui. Aqui é tudo ao vivo aqui, ok? Vamos lá. Certo? O tópico 2 nos diz o seguinte: a formação educacional e ministerial de Paulo. Como judeu da diáspora, também recebeu a educação helenista em uma escola grega. Professor, o que é diáspora? O que é educação helenista? Vamos lá. Diáspora, dá a ideia do povo sendo espalhado, disperso. Por conta de quê, professor? Por conta de alguma perseguição ideológica, religiosa ou algum tipo de preconceito. Então, os judeus, por conta de serem um povo ali, acabaram sendo espalhados, dispersos, né, para outras partes da terra. Os pais do apóstolo Paulo foram habitar na região de Tarso, ok? Da Cilícia, que fazia parte de uma província ali romana, tranquilo? Então, ele era um judeu da diáspora, que tinha sido espalhado por conta de algum tipo de perseguição ideológica ou por algum tipo de situações de vida, certo? Foram espalhados. E a educação helenista, professor? É a educação pegando as raízes gregas, né? A influência grega ali, porque a língua grega naquela época, ela predominava no mundo, certo? Era a língua mais falada do mundo. Então Paulo teve esse contato com a educação helenista, teve uma influência, ok, das matérias relacionadas à cultura grega. Fechou? Prosseguindo, quanto à sua formação ministerial, após sua conversão no caminho para Damasco, ele se dirigiu para a Arábia. Eu vou ler isso aqui porque é relevante, relevante, é muito bom. Vamos lá. Ele se dirigiu para a Arábia, em seguida retornou para Damasco e ficou nessa cidade por 3 anos. Depois subiu para Jerusalém e ficou ali por um período de 15 dias na companhia dos apóstolos, Pedro e Tiago. Depois ele viajou para Síria e Cilícia e após esse período de preparação foi enviado pela igreja de Jerusalém juntamente com Barnabé para Antioquia. Olha que interessante agora aqui. O apóstolo não era um aventureiro. Ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades no ministério. Que interessante. Paulo era qualificado de forma educacional, ministerial e missionária. Que é isso, professor? Educacional. Paulo gostava de estudar. Paulo se preparava, Paulo se dedicava. Provérbios capítulo 4, versículo de número 3, nos instrui para que a gente possa buscar instrução, certo? Segunda coisa, Paulo ele era qualificado de forma ministerial, ou seja, ele tinha zelo pela obra de Deus. Tem muita gente que não tem zelo pela obra de Deus. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E tem gente que não tem zelo, não se dedica, não se empenha, não pensa em melhorar a sua igreja, não pense em cuidar das coisas do Senhor, acha, não, deixa aí, a igreja é para ser assim mesmo. Não, tenha zelo, cuide da igreja, zele pela igreja, certo? E terceiro, Paulo também era qualificado de forma missionária, ou seja, tenha um coração missionário. O Jesus que te salvou, deseje que outras pessoas possam conhecer esse Jesus. Leve essa palavra, proclame essa mensagem para os seus amigos, para os seus colegas. Eu acho lindo que Paulo não se envergonhou. Porque ele poderia ficar envergonhado, mas eu era isso, eu era aquilo, eu era perseguidor. Não, ele não se envergonhou. E tem crente que se envergonha, hein? Que negócio é esse, rapaz? Você cria ruim, você cria jeito para prosseguir na aula, tranquilo? Então, dentro desse tópico aqui, seja qualificado de forma educacional, ministerial e missionária. Educacional, estude. Ministerial, tenha zelo pela obra de Deus. E missionária, tenha um coração missionário. Deseje que outras pessoas possam conhecer esse Jesus que você conheceu. Aleluia! Para fechar esse ponto aqui, o tópico 3 nos diz o seguinte: a autoridade do apostolado. Paulo defendia a legitimidade de seu apostolado devido aos questionamentos dos falsos mestres. Estes queriam denegrir sua imagem e sua mensagem. O que Paulo defendia? Paulo não queria se exaltar. Eu sou apóstolo. Não, ele não queria se exaltar. Pensa bem comigo.
Quando você quer melhorar a sua saúde, você procura alguém que tem propriedade no assunto de saúde, tranquilo? Quando você quer melhorar a sua estética ou a sua questão física, você procura alguém que tem propriedade naquele assunto de estética em questão física, certo? Então, como Paulo vai lidar falando da igreja, de questão da igreja, dos problemas da igreja de Corinto, muitas vezes, na igreja de Corinto e em outras igrejas, havia algumas críticas a respeito do seu apostolado, porque ele não andou com Jesus, ele não fez parte dos 12, mas ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, e dentre várias outras referências. Então, não foi por desejo ali individual dele, sem nenhuma conexão com a vontade de Deus. Muito pelo contrário, certo? Foi Deus quem o chamou. Então lembra que eu falei que quando você quer tratar de saúde, você procura alguém que tem propriedade no assunto de saúde. E quando quer tratar de questão física, você procura alguém que tem propriedade em questão de assunto físico. É porque, se Paulo vai tratar do problema da igreja, logo ele defende o seu apostolado porque foi o dono da igreja quem o chamou. Então Paulo está dizendo, eu estou falando, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então eu prego o evangelho, eu trato desse problema porque eu tenho propriedade para falar. Porque foi Deus quem me chamou para falar, para tratar e cuidar. Não foi ele que fundou as igrejas, o apóstolo Paulo, dentro da vontade de Deus? Então Paulo tem propriedade para falar. Porque se a igreja é de Cristo e quem chamou Paulo foi Cristo, Paulo tem propriedade para falar a respeito dos assuntos de Cristo para a igreja de Cristo. Aleluia! Feitos já os comentários do ponto 1 da nossa lição, vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. O ponto 2 da nossa lição nos fala o seguinte: a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Nós temos alguns tópicos aqui. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Tópico 2. Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Tópico 3. Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. Mais uma vez, vamos fazer a leitura aqui de algumas partes da lição para a gente chegar no nosso comentário. Bora lá? Tópico 1. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Gente, eu quero te trazer um comentário relevante sobre como o apóstolo Paulo ele sofreu. Fazendo ali um resumo da vida do apóstolo Paulo. Já pensou você pegar aqui agora um resumo da vida do apóstolo Paulo e alguns dos sofrimentos ou situações difíceis que ele passou? Tem professor em Tem, eu vou te passar aqui agora, baseado no comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele nos diz o seguinte, sobre essa ideia, de Paulo ali ter aprendido muito por intermédio do sofrimento e das decepções. Acompanhe na tela comigo alguns dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Paulo foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Em Éfeso enfrentou feras, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia e novamente preso em Roma. Você está vendo aí um resumo da vida do apóstolo Paulo, diante de tantas situações difíceis que ele passou. Por quê? Porque o nosso tópico aqui coloca que ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Que sofrimentos e decepções foram essas? Bom, te dei vários exemplos aqui, resumindo a vida do apóstolo Paulo. Irmão Wingleton, professor, tem referência bíblica sobre essa ideia de sofrimento? O sofrimento tem. Acompanha aí embaixo, aí tem várias referências bíblicas sobre o sofrimento e de que forma o cristão deve lidar com ele. Você seleciona alguma aí, vai lendo depois na sua casa, vai anotando aí, certo? Para você analisar e ver qual dessas você vai estar usando. O certo é que o sofrimento, ele é pedagógico. O cristão que está dentro da vontade de Deus, qualquer tipo de sofrimento para ele será pedagógico, vai ensinar alguma grande lição para a sua vida. Glória a Deus! Esse é o comentário do nosso tópico 1 aqui, que Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus
e que também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos. Tópico 2 fala o seguinte: Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Olha o que o tópico nos diz. O apóstolo Paulo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Corinto. Eles gostam de chamar a atenção para si e demonstrar um conhecimento que não tem. Gente, quero trazer duas citações aqui de um livro que eu estava lendo e gostei bastante, muito mesmo dele. Acompanhe na tela comigo uma citação do livro do pastor Ciro Sanches e Bort, que é Procuram-se pregadores como Paulo. Ele diz o seguinte: muitos pregadores que querem viver como celebridades realmente não devem apreciar a vida de Paulo, que vivia sob constante ameaça de morte, sendo considerado um espetáculo para o mundo, um louco, desprezível e fraco. Prosseguindo, ele nos diz: ao contrário dos animadores de auditório, pregadores, malabaristas e milagreiros, Paulo era avesso à ideia de ter um fã-clube e por isso evitava a ostentação. Comentário retirado aí do livro do pastor Ciro Sanches e Bort, Procuram-se pregadores como Paulo. Tá difícil, mas graças a Deus tem, ok? Tem muito servo de Deus, ok? Que vive realmente a mensagem do Evangelho. Entretanto, é importante usar dentro desse tópico aqui que Paulo, ele rejeitava qualquer tipo de ostentação humana. Na verdade, Paulo era servo. Olha aqui embaixo aí, várias referências bíblicas comprovando que de fato Paulo era servo, estava a serviço de Deus. Você vai perceber que em várias das suas cartas ele comprova essa ideia de serviço. Mas falando de ostentação humana, gente, o que tem de pessoas que realmente estão buscando ostentar muito mais do que pregar o Evangelho, imagina se Paulo encontra com algum desses camaradas. Então eu não vou comentar muito aqui dentro desse tópico, vou deixar para você, professor, e para você, aluno, repassar para sua classe aqui, porque se eu fosse comentar, meu amigo, a gente ia passar muito, mas muito tempo aqui. Então eu estou te dando as bases aí, né, vários argumentos de Paulo, fazendo citações de bons livros a respeito do assunto e uma vasta quantidade de referências bíblicas. Ok, eu vou até me segurar aqui, irmão, porque vou prosseguir, porque isso dá uma revoltinha, uma revoltazinha na gente. É tanto pregador querendo ser ostentação demais. Ô, meu pai amado, bora continuar, certo? Bora fechar esse ponto aqui. Terceiro tópico diz o seguinte: Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. Paulo conhecia bem a cultura grega, mas depois de sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria, que tem em Cristo sua maior revelação. Repetindo, na cultura grega eles valorizavam muito essa ideia de sabedoria, mas não era verdadeira sabedoria. Não, professor Winton, não. E qual é a verdadeira sabedoria? Onde é que ela está, essa verdadeira sabedoria? Bem, dentro desse tópico aqui, vou te passar uma referência bíblica, Jó capítulo de número 28, versículo de número 12, verso 20 e o versículo 23. Eu vou ler aqui, ok? E você vai acompanhando aí na tela. Versículo 12 de Jó capítulo 28. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Agora o versículo 23 respondendo essa pergunta. Vamos lá? Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Para fechar, o tópico diz que em Cristo está a fonte da verdadeira sabedoria. Momento, tá em Cristo? Tá. E tem uma referência bíblica que diz isso. Tem, professor? Que top! Vou te passar aqui agora. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 3, nos diz o seguinte, falando que Cristo, que a sabedoria está realmente em Cristo. Capítulo 2, versículo 3, nos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, vários comentários interessantes aí para você, ok? Aprimorar
dentro desse tópico aí. Em Cristo Jesus estão os tesouros da sabedoria. Tem muita gente que tem uma vasta informação, mas de fato nunca conheceu a verdadeira sabedoria centrada em Deus. Você já parou para pensar que existe a sabedoria humana adquirida, né, por meio de esforços, conhecimento, práticas da vida? Mas se você sentar para conversar com uma irmãzinha simples e ela começar a lhe dar conselhos de algumas situações da vida, aqueles conselhos muitas vezes serão melhores do que pessoas formadas, que têm um vasto conhecimento. Aquela irmãzinha, ela tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é sábio. E a verdadeira sabedoria que está centrada em Deus, ela é refletida no homem. Não por causa do homem, mas por causa de Deus. Pois o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Certo? Isso é muito relevante. Em Jesus Cristo estão concentrados todos os tesouros da sabedoria. A pergunta que fica é: você quer algumas ferrugens que o mundo te oferece? Ou você deseja receber os tesouros da sabedoria que estão em Jesus Cristo? Glória a Deus! Vamos continuar. Feito já o comentário do ponto 2 da nossa lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Querido aluno, professor e estudante da Palavra de Deus e que gosta de assuntos da Escola Bíblica Dominical, chegamos no nosso ponto 3. E agora é aquele momento em que muita gente está cansado. Você está assistindo esse vídeo, tô com sono. Não, fica com sono não, rapaz. Ei, anima-te, esperta-te, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Ok, por quê? Porque eu sei que nesse momento é o momento que a gente está um pouco cansado, né? Você está assistindo esse vídeo aí, tá anotando, tá pesquisando, chegou até aqui. Ok, mas continue. Se você é professor, continue gerando atenção da sua classe. Se você é aluno, fique esperto, não durma não. Continue atento, beleza? Tranquilo? Vamos lá passar. O ponto 3 da nossa lição nos diz o seguinte: tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Primeiro, a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Segundo, disposição para receber o Espírito de Deus. E terceiro, o salvo tem a mente de Cristo. Vamos lá no primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Nos diz o seguinte: assim, só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender a aceitar a mensagem da cruz. Se você leu esse tópico e você quis saber qual é o papel do Espírito Santo na mensagem da cruz, na salvação, o que é que ele faz por nós, que nos faz crer e aceitar, entendeu? Essa mensagem da cruz. Bem, se não está explícito aqui no tópico, eu vou te ajudar agora. Vai, professor, vou te ajudar aqui agora, beleza? Acompanhe aí na tela, ok? O que o Espírito Santo faz por nós? Primeiro, ele nos convence. João capítulo 16, versículo 8. Segundo, guia-nos à verdade. João capítulo 14, versículo 26. E terceiro, glorifica a Cristo. João capítulo 16, versículo 12 ao versículo 14. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente leu, né, a gente vê a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Então a primeira dúvida que me surgiu, que eu creio que talvez surgiu para você, ok? Se não, já estou te ajudando, qual é o papel do Espírito Santo? O que ele faz por nós? Como é que ele opera? Como é que ele atua, né? Não está aqui, mas estou passando para você, ok? Ele nos convence, guia-nos à verdade e glorifica a Cristo, ok? Nos convence do pecado, guia-nos à verdade, e quando a gente abraça essa verdade, ele nos motiva a glorificar também a Jesus Cristo. Então está aqui esse papel do Espírito Santo, beleza? Vamos aqui para o tópico 2, que eu tenho um comentário muito bom, tão bom quanto esse que eu já falei aqui, só está sendo comentário bom. E beleza, você que está ouvindo aí, ó, deixa eu dar uma pausazinha. Por que você ainda não deu like? É que você ainda não se inscreveu no nosso canal. Tô te ajudando tanto aqui, rapaz. Brincadeira, vamos lá, mas ajuda a gente aí, ok? Vai ser muito bom, a gente criou esse canal recentemente, falando sério aqui. Quem me conhece sabe que a gente tem uma forma didática de estar repassando, nós estamos trabalhando lição de jovens, então é necessário uma didática para trabalhar com a juventude. Nós criamos esse canal recentemente para ajudar você, professor e aluno da escola dominical, ok?
a juntar essas fontes de pesquisas justamente com coisas que vão agregar muito para a sua aula e para o seu entendimento da lição. Cada inscrição que você faz, né, compartilha para os seus amigos, o like que você dá no vídeo e os comentários que coloca aí embaixo nos motiva mais ainda, incentiva o nosso trabalho e o YouTube vai percebendo que está tendo maior engajamento e vai indicando para outras pessoas. Glória a Deus! Muito obrigado. Que a gente tem essa forma aqui de brincadeira, de descontração, é porque é uma aula para jovens, então a gente precisa ter uma certa de idade. Prosseguindo, vamos lá, vamos continuar. O tópico 2 diz o seguinte: disposição para receber o Espírito de Deus. Primeiro vamos falar do Espírito do mundo, que está aqui. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção. Esse é o Espírito do mundo, ok? Quem recebe esse Espírito do mundo não se submete a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pois teria que abdicar de muitos prazeres desfrutados sem medida e ter uma disciplina ética e moral. Querido, quem quer servir a Jesus tem que viver uma vida de renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem quer seguir a Jesus tem que ter uma vida de renúncia. Mas por que o povo não quer ter uma vida de renúncia? Porque o povo está semelhante à época dos juízes. Como assim, professor? Livro dos Juízes, capítulo 21, no versículo 25, melhor dizendo, diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E a gente tem visto que o povo não tem dado disposição para receber o Espírito de Deus, porque não renuncia e só quer fazer o que é reto aos seus olhos. Não, Jesus me salvou. Eu faço bem eu quero, aqui eu sou livre. E se não é crente, diz o seguinte: não, o que vale é eu fazer aqui, o que vale é... Não é esse o pensamento cristão, ok? A disposição para receber o Espírito de Deus, a gente precisa renunciar esse espírito do mundo, esse sistema do mundo, e rejeitar essa ideia de fazer o que parece reto aos nossos olhos. Para receber o Espírito de Deus, eu quero te passar uma coisa aqui. Qual, professor? Que é muito importante. O que o Espírito Santo não quer que a gente faça, ok? Antes de eu falar sobre o que ele quer que a gente faça, eu vou primeiro lhe dizer o que ele não quer, porque dentro do tópico aqui está falando do Espírito do mundo. Então o que o Espírito Santo não quer que a gente siga esse sistema do mundo, esse tipo de pensamento? Acompanhe na tela o que o Espírito Santo não quer, o que a gente faça. Porque isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com ele. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele não quer um coração endurecido. Isso mesmo, Hebreus capítulo 3, versículo de número 8. O Espírito Santo não quer atitudes que o entristecem. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29. O Espírito Santo não quer que a gente possa resistir ao seu agir em nossa vida. Ele não quer ver a gente resistir ao seu agir em nossa vida. Atos capítulo 7, versículo 51. E o Espírito Santo não quer uma vida de mentira. Atos capítulo 5, versículo 1. Então você está percebendo aí, ok? Que o Espírito Santo não quer isso de nós. Ele não quer coração endurecido, gente com coração duro. O Espírito Santo não quer atitudes que o entristecem. Por favor, pare de entristecê-lo. Tem tanta coisa que a gente faz que realmente o entristece. Ele não quer isso, ele quer operar na nossa vida, mas essas atitudes o entristecem, ok? Pare de fazer isso, ok? Segundo, o Espírito Santo não quer que a gente possa resistir ao seu agir em nossa vida. O que eu acho tão intrigante é que o ser humano, ele, para quase tudo, ele é aberto, né? A gente quase não resiste ao pecado, a gente quase não resiste a uma questão emocional, a gente quase não resiste à questão financeira e tal. Mas quando se trata do agir de Deus, a gente quer resistir. Isso é intrigante, isso é fora da lógica. Por que para quase tudo a gente não resiste, mas quando se trata para as coisas de Deus, a gente quer resistir, sendo que as coisas de Deus são as melhores para nós. Tem gente que se entrega muito fácil em relacionamento, tem gente que acredita muito fácil em amizade, tem gente que não pode ver dinheiro, ou seja, para tudo ali está aberto, mas quando é para o Espírito de Deus, ele fica fechado. Não, para quase tudo a gente resiste, né? Mas quando se trata do Espírito de Deus, ou melhor, para quase tudo a gente não resiste.
A gente não resiste, a gente quer viver no pecado, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas quando se trata do Espírito de Deus, a gente diz, não quero não. O Espírito Santo quer operar tanto na sua vida, na minha, na vida dos seus alunos, dos seus colegas de sala de aula, você estudante da Palavra de Deus, mas somos nós que resistimos ao seu agir. Não façamos isso. A última, o Espírito Santo não quer uma vida de mentira. Pare de viver uma vida de mentira. Seja crente de verdade, viva de verdade. Não simplesmente pegue essa aula, aprenda. Não, viva o Evangelho. Seja servo de Cristo. Pare de ter uma vida de mentira. Eu não estou te criticando, não. Eu estou só passando na aula. Mas se você estava vivendo, te converta, rapaz, viu? Para de viver uma vida de mentira, que isso está realmente entristecendo o Espírito Santo. Ele não quer isso de você. Aleluia. Tá bom, pastor. Ô, pastor. Tá bom, professor. Tá bom, professor. Tá doendo já minhas costas já. Ok. Agora o que o Espírito Santo ele quer de nós? Oh, glória a Deus. Aleluia. O que o Espírito Santo ele quer de nós? Vamos lá. Tava batendo demais. Ok? Agora vamos falar do que o Espírito Santo quer. O que ele realmente quer de nós. Primeiro, o Espírito Santo ele quer que a gente tenha o desejo de aprender sobre Cristo. João capítulo 14, versículo 23 ao 26. Segundo, ele quer que não vivamos na prática do pecado, ou seja, rejeite o pecado. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo também quer que a gente tenha uma vida em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O Espírito Santo ele também quer que a gente busque o revestimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. E por último, o Espírito Santo quer que a gente não se envergonhe do agir dele em nossa vida. Atos capítulo 7, 14 ao versículo 18. Só para repetir aqui, desejo de aprender sobre Cristo. Se o Espírito vai nos guiar e ensinar a toda a verdade, o ensino só é eficaz se alguém deseja realmente aprender. O professor está lá, mas o aluno só vai absorver o ensino eficaz se ele tiver realmente um interesse em aprender. Eu só vou aprender sobre Cristo através do Espírito Santo se eu me dedicar em querer aprender com o Espírito Santo a respeito de Cristo. Simples, ok? Segundo, ele quer que não vivamos na prática do pecado. O Espírito é santo. Logo, para me ter uma vida de relacionamento com ele, preciso viver em santidade. Terceiro, ele quer uma vida em santidade. Já foi explicado aqui. Quarto, buscar o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, ser capacitado mais ainda para ter mais autoridade, falar do Evangelho, ok? Com intrepidez, com ousadia. Busque esse revestimento de poder, essa dádiva do Espírito Santo. Busque você ainda que não é batizado. Se você já é, a cada dia tenha mais e mais intimidade com o Senhor. E por último, não se envergonhe do agir dele em sua vida. Por quê? Atos capítulo 2, versículo 14 a 18, Pedro se levanta e defende o agir de Deus que estava acontecendo no povo lá do Senhor, ok? Tá todo mundo lá zombando, estão tudo bêbado, essa hora da manhã aí, tô cheio de mosto, o que esse povo doido tá fazendo aí? Aí o Pedro não se envergonha, ele se levanta e faz defender, ou seja, tem crente que parece que tem vergonha do agir do Espírito de Deus, né? Tem vergonha de dizer que faz parte de tal igreja. Eu entendo que no nosso meio pentecostal existem muitos exageros, agora os exageros, a culpa não é do Espírito de Deus. Eu defendo, você deve defender as manifestações do Espírito Santo. Tem um grupo aí dos cessacionistas dizendo que o Espírito Santo não opera através dos dons espirituais, como operava na igreja primitiva. Isso é errado, isso é antibíblico, porque o Espírito ainda opera sim. Então defenda a sua fé pentecostal. Você crê no batismo? Creio. Você crê no agir? Creio. Você crê que Jesus cura hoje? Creio. Não se envergonhe, defenda, ok? Não se envergonhe da sua fé, seja como Pedro, defenda, ok? O que está acontecendo aqui
é um agir do Espírito Santo. Quiser chorar no culto, chore. Quiser dobrar o seu joelho, dobre, ok? Tudo dentro da ética, da ordem. Quiser curvar sua cabeça, ok? Não, minha filha, não se preocupe em manchar a maquiagem, não, minha filha. Chore na presença de Deus. Rapaz, não, mas a varoa tá me olhando, professor. Eu não posso fazer cara de choro, não. Eu quero conquistar a varoa. Meu querido, se a varoa é de Deus, uma forma de conquistar a varoa de Deus é ser um homem de Deus. Então chore, exalte, glorifique. Não se envergonhe do agir do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar a nossa aula, porque ainda tem mais um comentário interessante aqui. O tópico 3 da nossa lição coloca o seguinte: o salvo tem a mente de Cristo. Assim, quem é um cristão maduro vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Quero fechar esse tópico citando o comentário de Fritz Heinicke, que ele nos diz o seguinte, acompanhe aí na tela. A mente de Cristo são os pensamentos, conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Ok, já foi aí a definição muito boa da mente de Cristo. A pergunta que fica é, professor, e como é que eu vou ter essa mente de Cristo? Qual é uma das formas? Bem, vou aproveitar aqui o comentário da Bíblia de Estudo Shed, que ela diz o seguinte, acompanhe aí. O cristão terá a mente de Cristo se ele deixar o Espírito revelar os pensamentos de Deus por meio das Escrituras. Aleluia! Então estão aí vários comentários aí para a sua aula. Ainda não acabou, porque na conclusão vou te dizer o seguinte. O apóstolo teve sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades de sua época, Tarsis e Jerusalém. Os melhores mestres, incluindo sua formação religiosa aos pés do principal rabino do judaísmo, Gamaliel. Ele não se vangloriava disso, mas de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo. Essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, que ele anunciava. Fecha essa lição dizendo que o caráter da pregação de Paulo precisa ser refletido hoje. Uma mensagem cristocêntrica. Tem intelectualidade? Tenha. Tenha conhecimento secular? Tenha. Tenha qualificações? Tenha. Ok, mas nunca se esqueça que o centro é Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a adoração. Bem, esse era o caráter da pregação de Paulo. A pergunta que fica é, momento, Paulo era assim, mas como era a postura da igreja de Corinto? Era um povo maduro ou havia imaturidade espiritual dos coríntios? Bem, sobre esse assunto a gente vai estar falando só na nossa próxima aula. Mas aqui fica o meu agradecimento a você por ter assistido mais um desses vídeos do nosso canal WS EBD. Forte abraço, paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.